Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e hoje a gente vai falar sobre o transtorno antissocial, que inclusive é um dos transtornos de personalidade que foi pedido por uma seguidora do nosso Instagram, que é a Laura. O nome dela no Instagram é só esse mesmo, né? Mas ela sabe quem é, que é o que importa, né? Apesar desse nome, o transtorno de personalidade antissocial não tem tanto a ver com aquele uso corrente que a gente faz desse termo antissocial, né? Que é meio pra, sei lá, designar alguém que não gosta de sair, gosta de ficar em casa, né? Tem alguma timidez, alguma coisa assim, né? Enfim, não gosta de socializar. O nosso entrevistado vai explicar direitinho o que é, de fato, esse transtorno, né? A gente vai conversar com o Dr. Nicolas Heine, que é médico psiquiatra formado pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP e é atual coordenador da psiquiatria do Hospital 9 de Julho. Ele, inclusive, já esteve com a gente no episódio sobre anorexia, que é o episódio 9, né? A gente agora tá no 55, né? Então eu até aproveito para agradecer muito a você, doutor, né? Que veio aqui ainda no início, a gente mal existia, né? Aí era um canal pequeno e mesmo assim, e ainda na época era presencial, né? Foi até lá, no nosso estudinho para gravar, mesmo sendo um podcast nascente, né? Muito obrigado, doutor, por aquela vez e obrigado por estar aqui de novo com a gente. Eu que agradeço. A primeira experiência, vou ser sincero, foi muito interessante, foi muito gostoso. Não, na época, eu acho que eu não tinha muito conhecimento sobre como funciona um podcast mesmo, né? Essa entrevista corrida, essa troca de ideias e como ela seria tão presente hoje, né? Então, por acaso, um turista aí dos primórdios do podcast. Doutor Nicolas, para começar, né? Como eu falei no início, esse nome eu acho que pode dar uma ideia um pouco errada, né? Porque a gente usa um pouco, tal pessoa é antissocial, para falar sobre isso, né? Alguém que pode ser mais caseiro, não gosta muito de sair, coisas assim, né? E, pelo que eu pesquisei, o transtorno de personalidade antissocial não tem muito a ver com isso, ou é muito diferente disso, né? Eu queria que você desse primeiro esse quadro geral para explicar do que se trata esse transtorno. Perfeito. Para que a gente fale sobre o transtorno de personalidade, que a gente nomeia como antissocial pela classificação diagnóstica de psicopata, a gente precisa entender um pouco o que é essa personalidade, né? A personalidade, ela seria, então, esse conjunto de valores, né? Sentimentos que essa pessoa tem e que moldam suas tendências e vontades de uma maneira mais ou menos estável ao longo da vida. Então, é o que nós poderíamos colocar como o tipão dele, né? É o jeitão, é como ele é. Sim. Então, o transtorno de personalidade antissocial, a marca dele seria a ideia de padrão de desrespeito e violação dos direitos dos outros, né? Ou seja, na relação entre as minhas vontades, meus valores, né, e as demandas emocionais, externas, né, morais dos outros, teria um grau de prioridade muito claro, né, onde eu acabo cuidando mais de mim. E aí, então, uma forma de a gente identificar seria ver não só esse persistente desrespeito em violação dos direitos alheios, mas uma certa incapacidade de se adequar às normas, né? Que acaba surgindo ao longo da vida atos repetitivos de comportamentos ilegais aí, né? Então acaba indo preso, acaba acontecendo algo dessa natureza. Existe algum tipo de ato ou atitude que é mais comum, né? Porque imaginando assim, a pessoa tem uma visão de si, né, de priorizar a si mesmo, né, como você comentou, e como isso se manifesta, né, até de formas ilegais, né? Eu vou te dar um exemplo, né? No momento que eu tenho uma vontade de ter um carro novo, ou algo muito importante, e aí eu priorizo isso de uma maneira muito grande em relação a direitos ou respeito a outras pessoas, isso se destaca, né? Isso chama a atenção, né? Para conseguir tal coisa, eu acabei fazendo muitas pessoas sofrerem, né? Isso é um ato que chama a atenção, né? O destaque desse ato
Eu matei pessoas para poder comprar um carro, roubei, né? É um ato que chama a atenção. Será que isso se repete ao longo da vida da pessoa? Será que isso é muito frequente, essa priorização? Ou será que é só momentâneo? Será que ele quis roubar naquele momento porque ele está dependente de alguma substância e havia uma urgência da obtenção dessa substância? Então ele acaba momentaneamente suspendendo essas demandas morais, né? Se isso é repetidas, muitas vezes ao longo da vida, né, aí a gente tem um grau de certeza cada vez maior de que realmente é um funcionamento mental dele. Quando se relaciona com alguém, ele vai priorizar a si do que ao outro, né? Ele renuncia essa demanda emocional e de moral, ele não se submete, porque aí ele tem mais liberdade para conseguir os objetivos que ele deseja. Ei, doutor Nicolas, eu não cheguei a pesquisar outros transtornos de personalidade, mas tem alguns que pelo nome até eu falei, nossa, será que tem alguma coisa a ver, né? Lendo sobre a descrição do antissocial, aí tem lá um transtorno de personalidade narcisista, por exemplo, né? Que aí eu falei, bom, parece ter algo a ver, né? Porque tem essa visão também aumentada de si, né? Uma coisa assim. Como que se diferencia de alguns outros transtornos de personalidade que possam ser mais ou menos parecidos, assim, para um leigo? O transtorno de personalidade narcísico, ele, em teoria ali, ele apresenta grande insegurança no contato, tem uma aversão a se sentir pequeno. Então ele acaba como um baiacu frente ao perigo, o peixe baiacu, né? Frente ao perigo, ele infla. Sim. Então quando ele se vê em situações de dificuldade, ele... Não, porque eu sou o cara, eu sou esse pessoa, porque meus amigos são o chefe do mundo, né? Então seria um comportamento mais comum do transtorno de personalidade narcísico, que é esse ego inflado, ele é reacional a uma insegurança emocional, né? E aí então ele se apresenta, eu sou melhor, eu sou melhor em tudo, né? Eu faço mais coisas, é uma reação à dificuldade de se colocar em situações inferiores, de hierarquicamente inferiores, ou de fragilidade, insegurança. Sim, tá? É um tanto diferente mesmo, então, desse antissocial que você mencionou, né? Exato. O antissocial, ele não apresenta do ponto de vista teórico, né, ele não vai apresentar muito essa insegurança. Ele, frente às dificuldades, ele vai resolver elas sem ligar muito para o afeto dos outros. Então, às vezes você tem um cara narcísico, mas que o narcísico ele liga muito para o que o outro está falando. A ponto de ele tentar influenciar o outro a achar que ele é bom. Né? O outro é importantíssimo. Sim. O antissocial, ele vai pensar mais assim, olha, tô nem aí, esse cara tá só me atrapalhando. Esse cara é um objeto de instrumento para eu conseguir mais alguma coisa. Né? Então tem essa diferença. E doutor Nicolas, nesse quadro, né, que você descreveu, do transtorno antissocial, é comum nesse processo, né, de buscar o que se quer com um certo desprezo ou menosprezo por leis ou pelo outro, existir o componente de agressividade física mesmo? Sim. Veja, hoje estamos numa época muito aversiva a essa forma de influenciar o outro nas decisões. Né? Isso é bom pra gente. Que as pessoas não nos machuquem. Sim. Mas assim, como é que a gente faz o outro fazer o que a gente quer? A gente tem algumas possibilidades, né? Uma delas é força. E ela sempre vai estar na mesa. A gente pode inventar regras, a gente pode inventar moral, a gente pode inventar código de conduta, a gente pode inventar o que for, mas ela sempre vai estar na mesa. Outra possibilidade, sedução. Né? Ai, faz isso pra mim, vai, por favor. Eu faço o que você quiser. Né? Ou seja, a sedução, ela também é utilizada através dessa forma. Isso não vai ser só também de um gênero, definitivamente. Um rapaz bonito aparece
super galante, e todas as mulheres ao seu redor vão fazer o que ele quer, porque ele consegue fazer os outros fazerem o que ele quer, se valendo da sedução, né? Outra possibilidade de fazer o que as pessoas querem é você organizar a estrutura moral para que a pessoa acaba fazendo o que você quer. Então, imagine que nós estivéssemos presencial e eu falo para você assim, putz, eu tô querendo uma água aqui, você fala, olha, pega ali, eu tô mal aqui, você não vai fazer, você vai fazer isso com o médico, né? Você vai fazer isso comigo, eu tô doente também, não é possível, nossa, você é desse tipo, né? O que eu tô fazendo? Eu tô modificando um pouco a moral, a ética, eu tô pegando e organizando ela para que você se sinta culpado. Eu tô colocando você emparedado pela sua própria ética. Manipulando você, e aí você faz o que eu quero. Sim. A outra possibilidade seria aí a ideia de convocar compaixão, né? Eu tô sofrendo muito aqui, eu tô assim, bati o pé, eu tô machucado, faz isso para mim, por favor. Todos eles vão ser utilizados. Só que o mais simples, entendeu? O mais simples é a força, né? É a submissão, é o animal, é o da base, né? É o que nós, como vida humana, só presenciamos até hoje, né? Vai ser a força, mas temos as outras 3 possibilidades que também são utilizadas. E não são só utilizadas pelo antissocial, né? São utilizadas por todos. Sim. Mas de uma maneira mais consensuosa, mas de uma maneira mais planejada, de uma maneira não tão intensa, onde a gente não vai colocar só o que nós queremos em prioridade sempre, né? Às vezes eu não quero gritar com meu filho, mas eu acabo gritando. Por quê? Porque se eu não gritar, ele vai se machucar. Então eu estou colocando eu em segundo plano, estou colocando todas as minhas normas em segundo plano e estou fazendo isso em bem dele. Mas é mais ou menos essa a ideia. E doutor Nicolas, pela descrição que a gente vem falando, dá a impressão de que não é um transtorno muito sutil. Se uma pessoa que tem facilmente seria identificável, até porque a gente falou de possibilidades de ir preso. É assim mesmo ou não? Existe a possibilidade da pessoa tocar a vida e, sei lá, ninguém percebe? Não acontece nada tão grave quanto ir preso, por exemplo? É muito complexo, né? Sim. Para o psiquiatra, nós temos como regra, só pode fechar o quadro depois de 6 meses. De 6 meses a 2 anos. Ou seja, não pode fechar o quadro de personalidade antes dos 18, 16 a 20 anos. Ou seja, nós tomamos uma série de medidas bem determinadas, assim, bem cegas, porque a gente pode errar, porque é muito sutil, porque é muito complexo. Tá? E no quadro antissocial tem uma particularidade. O antissocial, ele sabe que o que pega mal, que o que vai chamar mais a atenção é justamente o rompimento da norma. É justamente parecer mal. Então, ele naturalmente vai fazer de tudo para não parecer. Ele vai dar aquele nó em pingo d'água. Então, o que eu utilizo para identificar o transtorno de personalidade antissocial, ele é uma máquina de esconder. O antissocial, o psicopata, ele não deixa muitos traços, né? Então, é dos transtornos de personalidade definitivamente o mais difícil, tá? Então, o que eu digo, eu acabo brincando. Se um cara é conhecido por ser psicopata, eu acho que ele não é. Por quê? Porque senão ele saberia esconder muito bem. Ele saberia esconder muito bem. Hoje, a gente tem nossa época, ela tem muita aversão. Dentre as 4 formas de fazer uma pessoa fazer o que você quer, submeter alguém, a gente é muito contrário hoje à parte de agressão, né? De submissão via força. Então, definitivamente, a gente não vai ter muito psicopata se mostrando
dono ali, que vai fazer o que quer. Né? Psicopatas, eles vão procurar outras coisas. Eles não estão preocupados em mostrar que eles estão submetendo. Eles estão preocupados no ganho. Eles querem o ovo, eles não estão preocupados se o pato é mágico. Né? Sim. Então, você vai perceber, vai procurar onde ele não está. Esse termo, doutor Nicolas, que a gente conhece, né, popularmente mesmo, psicopata, na verdade, se refere a esse transtorno, especificamente? É mais pela história da psiquiatria. A psiquiatria, no seu desenvolvimento, tiveram muitas escolas que tentaram sistematizar esse conhecimento. E, por acaso, utilizaram as mesmas palavras. Então, às vezes, a gente confunde muito um com o outro. Então, era chamado psicopata todas as pessoas, todos os pacientes psiquiátricos. Sim. Aí depois eles começaram a criar nomes, perceberam que não é um grupo coeso. Aí então surgiu esquizofrenia, bipolar, e aí os psicopatas eles ficaram apenas para os transtornos de personalidade. Aí começaram a sistematizar os transtornos de personalidade, verem diferenças, né? Tiveram várias classificações que hoje não utilizamos mais, mas que tem a sua notoriedade, tem a sua razão de se estudar. E aí, então, com a criação de novos nomes, a separação desse grupo que era heterogêneo, aí ficou os psicopatas apenas para aqueles que seriam os maldosos, né? Teve uma época que eles chamavam de insanidade moral, né? Ou seja, a pessoa moralmente é insana, né? Não segue nada. E aí perceberam que o nome também já estava um pouco sujo, gerava dificuldades nas conversas. Se eu vou passar um caso para um colega, ele não vai entender porque eu estou utilizando uma palavra que ele entende diferente. Então a gente cunhou o termo antissocial para eles. Então o psicopata ele deixa de ser então só esse cara maldoso e passa a ser então algo genérico utilizado no passado. Hoje, se a gente for pensar, né, em termos de personalidade, há até algumas correntes, uma corrente aí de pensamento na psiquiatria, não é definitivamente a mais, vamos dizer, hegemônica, né? Mas é uma ideia interessante que é assim, cada personalidade ela teria aí alguma certa fragilidade em lidar com insegurança. Então, o narcísico seria com a pequenez, e aí então ele incha, né? O histriônico, né, seria também lidar então com o desamparo, aí o anancástico ou obsessivo-compulsivo, né? Ele parte de uma premissa de que ele é impotente, que ele não consegue tudo, então ele acaba sempre trabalhando para evitar esse revés, né? Então, o que hoje nessa corrente eles pautam, né, é que a gente colocaria o nome de psicopata quando qualquer transtorno de personalidade, quando ele está muito disfuncional, ele está se utilizando muito desse mecanismo compensatório, né? O narcísico está crescendo demais e ninguém aguenta ficar do lado do cara, ou o histriônico está falando e tudo é a vida dele, tudo é os problemas dele, tudo é o ganho dele, tudo. Você fala, não dá para ficar do lado, chato. Quando está demais esse mecanismo compensatório, a pessoa ela passaria então a priorizar o mecanismo ao outro. Então, imagina, eu estou com um problema financeiro, divido com você aqui, olha, eu estou passando por um problema aqui, está difícil, eu tomei um cambal ali, eu tive dificuldades, aí você fala para mim assim, pô, não, eu tô ótimo, cara, tem na Mega Sena ontem, puta, tá maravilhoso, eu tô indo para Campo do Jordão ali, semana passada eu estava em Fernando de Noronha, você não está cuidando de mim, o seu mecanismo de insegurança te fez dar um salto aqui e está me machucando. Ou seja, quando temos um mecanismo compensatório doentio aí, né, que ele está muito acirrado e faz com que a pessoa perca a noção do outro, aí qualquer transtorno de personalidade seria chamado de um mecanismo, ele seria chamado de vamos chamar assim, de um modus operandi psicopata.
entendi. A pessoa se preocupa tanto em arrumar a casa, deixar tudo perfeito, tudo não sei o que. Você entra na casa, ela não deixa você tomar água, você tá com fome, ela não te dá comida. Ele não tá cuidando, ele prioriza doença ali. Né? Entendi. Então, estaria num funcionamento psicopata. E para finalizar, doutor Nicolas, um pouco sobre tratamento, né? Voltando, né, agora ao transtorno antissocial, existe um tratamento mais indicado comumente, né, na atualidade? Comecei com esse negócio do estigma, né? Comecei falando sobre estigma, por quê? Porque esse transtorno definitivamente é o que ainda carrega mais estigma, né? O transtorno bipolar, a gente tem diversos artistas e diversas grandes nomes da literatura e da filosofia que tiveram essa doença. Então a gente acaba flertando com a possibilidade de a loucura, entre aspas, ter sido o salto propulsor aí, né? Esquizofrenia, a mesma coisa. Ninguém gosta de doente social, ninguém quer ser. Mas então, isso faz com que a pessoa aceitar que tem uma doença é muito difícil. Para a psiquiatria como um todo. O antissocial, definitivamente. Então, esse é um ponto que faz com que eles muito difícil procurar essa ajuda. Né? Sim. Quando eles podem procurar também, uma outra dificuldade que tem é que como eles têm uma ampla gama, repertório, possibilidade de resolver problemas, já que eles não vão ter o guarda-reio da moral, as demandas do afeto do outro, dos sentimentos do outro, né, a compaixão, isso faz com que dificilmente a coisa dê problema, né? Sim. Por quê? Porque para sempre me interessa, eu vou resolvendo aqui. Sim. Então, eles não tendem a não chegar muito no consultório. Tá? Agora, quanto ao tratamento? O tratamento, em termos medicamentosos, ele vai servir não para aplanar ou evitar esse mecanismo ou fazer com que ele tenha mais compaixão, vai ser para evitar que ele desenvolva outras doenças, ansiedade, depressão, bipolar, né? Ou seja, a gente vai tratar para que outras doenças não façam essa doença em específico ficar pior. Entendi. O segundo ponto tivemos tentativas com medicações para que pudéssemos trazer um pouco mais de benefício em termos de impulsividade, em termos dessa capacidade de sentir o que o outro sente, se colocar no lugar do outro, né? Seria a compaixão. Mas não tivemos resultados tão interessantes a nível de compaixão. Então, e até tentamos a ocitocina, né? O hormônio do amor, que foi conhecido na mídia. Mas conseguimos para impulsividade. Né? Então a gente também se vale de medicações para diminuir um pouco essa impulsividade, para que ele ganhe um pouco de liberdade para escolher outras formas de resolver essas situações. E por fim, o que ainda temos como consistente, que traz benefícios, seria um vínculo importante com quem faz esse tratamento, que aí seria o psiquiatra, e também com o psicólogo. Né? E aí o psicólogo, livre aí de julgamento, ele consegue identificar, criar uma ponte de segurança com esse paciente, onde ele acaba mostrando certas limitações, certas deficiências. Você simplesmente não está sentindo isso. E tudo bem, não é o final do mundo. Né? Agora a gente pode fazer dessa forma, para que você, pelo menos, sofra um pouco menos ou não tenha dificuldade. Algo interessante de a gente pensar é o seguinte: a gente fica sempre focado em, antissocial, desrespeito a normas, né? O cara é um sacana. Só que ele trabalha muito do ponto de vista lógico. Ele não leva em consideração muito emoções. Você poderia ter, eventualmente, um psicopata, um antissocial, aqui do ponto de vista teórico, que fosse um super religioso, que seria muito consensuoso, muito arraigado a normas, porque ele sabe que as normas e valores vão trazer benefício a todos e que isso é o certo. Existe. Ele pode não ter empatia por você, mas ele sabe que isso daqui é certo. Por quê? Porque se ele faz agora, você vai devolver depois, e aí ele vai entrar no rolo. Então eu não quero entrar nisso, eu vou fazer isso. Né? Você poderia
né? Em termos teóricos. Uhum. Então, o que eu estou tentando trazer com isso é que a terapia ela vai um pouco se focar nessa capacidade, de ele se ver normal, 2, dessa deficiência que ele tem em termos de se colocar no lugar do outro, ou respeitar normas, ela seja entendida não como algo ruim, né, mas sim como, é assim que você funciona e a gente pode tentar criar melhores comportamentos para que isso não fique muito intenso, né? Sim. Aí, com esse vínculo, a gente, ao longo de aí é um tratamento relativamente longo, né, acima de 5 anos, a gente tem ganho, sim. Ótimo, doutor Nicolas. Novamente, né? Muito obrigado pela sua presença. Esperamos você em outras vezes, né? Já é a segunda, né? E quem sabe daqui a quando chegar depois do 100, né? Veio no 9º, agora 55. Quando passar de 100, vem de novo. Não venho de novo. Muito obrigado, doutor Nicolas. Eu agradeço, é sempre muito bom. Quando quiser, estou disponível. Obrigado, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio. Vamos aqui para os comentários que a gente recebeu, né? Sempre são muito carinhosos. A Ariane Albuquerque divulgou a gente nos stories dela. Agradeço muito, Ariane. Ela é psicóloga, né? Então, sempre que um profissional fala da gente, é muito gratificante, né? Mostra que a gente está no caminho certo e não falando nada incorreto para a profissão, né? A Fátima, eu não vou falar o sobrenome aqui das mensagens que eu vou ler, porque não deu tempo de eu perguntar, né, se eu posso falar o nome da pessoa, mas, né, eu achei muito interessante, gostaria de ler 2, né, esse mês, a mensagem inteira. Ela disse assim: excelente podcast, foi com vocês que descobri que tinha TOC. Já havia uma suposição médica, porém sem diagnóstico fechado. Quando ouvi sobre TOC com a especialista, entendi o que sentia e isso me ajudou muito. Porque, na verdade, não tenho as compulsões, somente os pensamentos. E aí fica mais difícil diagnosticar. Recomendo sempre esse podcast. Obrigada. E aí eu agradeço muito a você também, Fátima, né, por ter... Quando a gente consegue algo concreto, né, a gente gosta só de informar, quando a pessoa se sente acolhida, a gente já gosta muito. Quando isso resulta num resultado concreto, né, conseguir um diagnóstico, confirmar um diagnóstico, putz, aí é melhor ainda porque a gente entende que a pessoa vai poder seguir um tratamento. Bom tratamento para você, Fátima. Outra que eu gostaria de ler é da Marlete. Ela falou assim: minha terapeuta me apresentou o Entre Mentes e eu fiquei fã dos tópicos que você, Luiz, aborda. Tenho transtorno bipolar, depressão e outros. Risos. Mas tudo sob controle. Muito agradecida. Abraços. E é engraçado, né, que a Marlete mandou várias coisas nessa mensagem são muito legais, né? A terapeuta indicou, então é mais uma coisa, né, que a gente, um profissional indicou, mostra que a gente tá no caminho certo. E ela mandou uma mensagem, assim, muito alegre. A gente vê pela pontuação, pelos risos, né, que ela coloca, mesmo falando, tenho transtorno bipolar, depressão e outros. Ou seja, acho um tipo de mensagem muito animador, né? Traz muito o que a gente quer trazer com o nosso podcast. Existem os transtornos, né? Eles trazem piora da nossa qualidade de vida, trazem sintomas que são desagradáveis, mas eles têm tratamento, né? Na maioria das vezes, eles têm tratamento. A gente precisa buscá-los, né? Então, nossa iniciativa aqui é para começar a conversar sobre eles, fazer as pessoas entenderem que é possível conviver com eles muitas vezes, né? E às vezes a gente não faz só porque isso é um tabu, tem vergonha de ter, né, um transtorno mental. E na verdade não devia ser assim, né? As pessoas vivem muito melhor quando elas diagnosticam e começam o tratamento o quanto antes. Agradecer também ao Luciano Marques, que indicou, né, sugeriu pra gente falar de síndrome de Tourette. Tourette é muito interessante, né, e ele faz um pouco mais parte do mundo, a meu ver, pelo menos, mais da neurologia, né, alguma coisa assim, mas ele obviamente traz muitas complicações para a saúde mental dos pacientes, né, e é uma síndrome muito interessante, com certeza a gente vai tratar aqui em alguma ocasião. Obrigado, Luciano. E a Gra Bendô postou nos stories um episódio sobre mau humor, é um dos episódios que eu mais gosto, né, o Dr. Fernando, o neuro, ele é muito bom falando, né, ele tem o próprio Instagram dele, enorme, né, convido vocês a seguirem, porque ele é neurocirurgião, mas fala de um jeito muito fácil e fala coisas que ajudam a gente na prática do dia a dia, né? Não é nem um pouco assim voltado para profissionais, neurocirurgiões, não, ele fala com o público leigo que pode tirar muito dos ensinamentos dele. Recomendo que vocês sigam. E a ADV Michele Alves, né, que é a advogada, né,
a gente perdeu um story dela. Quando eu fui ver, já tinha sumido, porque passou aquelas 24 horas. E aí eu até falei, puta, Michele, perdemos, mas, né, espero que tenha sido algo que tenha te ajudado. Ela deu a resposta com aquela curtida na minha própria mensagem, então eu imagino que fosse algo legal. Obrigadão, Michele. A gente tá aqui mais atento agora, conseguindo ver as mensagens. Espero que você coloque a gente nos stories de novo, para daí dar tempo da gente ver e agradecer devidamente. O Entre Mentes é uma produção da Baioc Conteúdo, tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Silmar Elis e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Eu vou pedir para vocês seguirem a gente no seu agregador de podcasts, porque é muito importante, né, para que a gente aumente a nossa rede de apoio, e pedir para seguir também no Instagram, @entrementespodcast, para saber quando sai episódio novo e para falar com a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.